Legislativas 2009. Tempo de decidir. O MEP quer ser, nestas eleições legislativas, uma nova voz na Assembleia da República. Uma janela de renovação do panorama político português, com novos protagonistas, um novo estilo e uma forma de fazer política pela positiva. Mas para fazer a pergunta à política, qual é a meta? Elegerem um deputado, elegerem dois deputados? A partir da eleição do primeiro deputado, temos o nosso objetivo alcançado, que é passar a ter presença, enquanto grupo parlamentar, no Parlamento. Se conseguirem esse objetivo de elegerem um deputado e esse deputado fizer a diferença, como já aconteceu, de resto, em atos eleitorais recentes, como foi da eleição de António Guterres, a segunda eleição do partido, em que o Partido Socialista não ficou com a maioria absoluta por um deputado, estão disponíveis para criar soluções que viabilizem um futuro governo? O foco essencial da razão de ser e da existência do MEP é servir Portugal, é servir o bem comum. E só o podemos fazer dando o nosso contributo para a construção. Ora, a construção faz-se criticando e apoiando, bem como apresentando soluções alternativas. Perante cada quadro concreto, sem antecipar um sim ou um não, perante cada quadro concreto, decidiremos, faremos o discernimento do que é o maior serviço ao bem comum. Neste momento é mais ou menos fácil de prever que o maior serviço, se faltar um deputado para compor uma maioria, que esse deputado possa contribuir para encontrar uma solução. E isso é muito importante perceber, é porque o MEP nunca estará em nenhuma circunstância sujeito a qualquer tipo de chantagem em função do seu voto ser essencial para encontrar um governo. O MEP é fiel no essencial ao seu programa, à sua visão de serviço a Portugal. E será aí sempre que estará à sua amarra. O MEP não tem nenhuma dúvida que vai resultar destas eleições um governo de bloco central. E o MEP estará na oposição. E será uma voz na oposição muito importante, ainda com um pequeno grupo parlamentar, uma voz livre de interesses, uma voz capaz de estar focada no serviço ao bem comum, e na oposição fará construção. Na oposição ajudará o país a ir para a frente, porque com um governo de bloco central vai ser essencial o papel da oposição. Muito bem, vamos então a alguns dos aspectos do vosso programa. Não podemos correr todos, mas correremos alguns que a Renascença elegeu como temas fundamentais para esta campanha. A questão do inverno demográfico, que cada vez está mais acentuado em Portugal. É um problema efetivo? Que soluções é que têm para tentar começar a resolver este problema? O MEP é o único partido político que, no seu programa eleitoral, dedica um capítulo inteiro a políticas da família. Nós dizemos que o MEP é familiocêntrico e procuramos, é o segundo capítulo do nosso programa, desenvolver um conjunto de medidas concretas de apoio à família. O conjunto de medidas que tem a ver com a conciliação da vida profissional com a vida familiar. Hoje um grande desafio para as famílias portuguesas. O MEP propõe um conjunto de medidas concretas nesse domínio, como, por exemplo, favorecer o trabalho a tempo parcial para famílias com crianças com menos de 3 anos ou com idosos a cargo ou pessoas deficientes, sem uma redução de salário correspondente. Ou seja, nós propomos um modelo de redução de tempo de trabalho a 50% com um salário de 70%, onde o diferencial de 20% seria coberto pela empresa, 10% na sua responsabilidade social, e pelo Estado, nos restantes 10%. E já que estamos nessa matéria das famílias, vai ser um tema desta campanha o alargamento daquilo que é o conceito da família. O que é que o MEP pensa sobre isso? A proposta dos casamentos homossexuais, a proposta da adoção de crianças por casais homossexuais, qual é a vossa posição sobre isso? Primeira nota, a agenda fraturante não é a agenda do MEP. Mas respondendo concretamente à sua pergunta, a posição oficial do MEP quanto à questão de casamento de pessoas do mesmo sexo é contra. O MEP considera que o Código Civil, na forma como define hoje o casamento, pode permanecer, mas votará a favor e será favorável à existência de um instituto que salvaguarda alguns direitos, algumas condições que decorrem de um modelo de relação diferente, com um contrato civil que possa ter a proteção de alguns direitos essenciais, dos quais excluímos o direito à adoção e a procriação medicamente assistida. Tem posição, penso que terão certamente, sobre a questão da eutanásia, que vai ser também um debate dos próximos tempos. A posição é coerente e a posição do MEP é contra a eutanásia, como é evidente, de um partido humanista, mas, sobretudo, também aí centramos a nossa energia nas políticas pela positiva. E, por isso, no nosso programa, damos muito destaque à questão da universalização dos cuidados paliativos. Estamos numa crise social grave que 2 ou 3 propostas essenciais do MEP nesta área. No primeiro capítulo do seu programa, aquilo que designa uma nova agenda social. E o tema do desemprego, como não podia deixar de ser, é um dos mais importantes. A primeira tem a ver com o nós podermos migrar de um simples subsídio de desemprego para um contrato de reinserção laboral.
Nós acreditamos que é preciso acentuar a dinâmica dos direitos, mas também dos deveres, e criar maior responsabilidade, quer para o Estado, quer para o desempregado, na procura ativa do novo emprego. Precisamos de nos mobilizar para que o desemprego seja realmente transitório. Não é já o que faz o Instituto de Formação Profissional? É que hoje o subsídio de desemprego é um direito em si mesmo e que se relaciona com uma prestação. O mesmo é válido para o rendimento social de inserção. Nós queremos que os subsídios passem a contratos, ou seja, que sejam titulares de direitos, mas também de deveres. Rui Marques, em relação à educação... Três temas importantes na educação. O primeiro tem a ver com a defesa que fazemos do pré-escolar universal aos 3 anos. A segunda ideia, uma maior autonomia das escolas. Nós acreditamos que Portugal deve construir um serviço público de educação com as escolas públicas e as escolas privadas. O modelo de contratos de associação, por exemplo, que algumas escolas privadas já dispõem, é um bom modelo que devemos alargar.